Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui agora no meio dessa série de 3 estudos, onde estamos estudando sobre Cristo em Filipenses e em Colossenses. Hoje nós vamos encerrar, na verdade, o livro de Filipenses. Na 8ª lição, iniciaremos então o estudo do capítulo 1 de Colossenses. Mas hoje, por Filipenses, vamos estudar sobre cidadania celeste. Muitas vezes nós oramos, para que Deus mude a circunstância, faça os milagres, aonde na verdade, a prioridade das nossas orações deveriam ser que Deus mude o nosso coração, mude o nosso entendimento, mude o nosso interior. Hoje nós teremos aqui a participação do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André e também continuamos sempre com a sua participação através aí dos comentários e também deixe seu joinha, é muito importante. Estamos no Entre Linha de Férias, estou aqui em Querência do Norte, pessoal. Aqui é o interior do Paraná, noroeste aqui do Paraná. Estamos visitando aqui mais parentes ainda, com a saga aqui. É um prazer trazê-los aqui também pela primeira vez nessa cidade, ok, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Já arrumei uma mais aí, ó. Olha. Bom, pessoal, dando seguimento aqui, gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que tem deixado o seu recadinho, seu comentário, sua mensagem de incentivo. Valeu mesmo, pessoal. É muito bom receber lá as suas mensagens, ok? Não se esqueça, pessoal, é bom, que você comente, é bom que você participe, A gente se sente acariciado por vocês, beleza? Bom, antes de eu chamar aqui então o Ricardo, gostaria de mais uma vez clamar a Deus, porque nessa lição nós vamos desfrutar um pouquinho, começar a refletir sobre o que é ser um cidadão celestial. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque na multiplicidade de dons, na multiplicidade, ó Pai, de maneiras de revelação, o Senhor se revelou a nós pela Tua Palavra e agora vamos iniciar um estudo, ó Pai, onde vamos aprender sobre como estreitar ainda mais os nossos laços contigo, onde nós vamos aprender como ser cidadãos celestiais, ó Pai. Não precisamos da morte, nem precisamos a Tua volta para alinharmos a nossa vida contigo. Isso pode ser feito já agora, a cada dia, Senhor. Use mais uma vez o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, para que essas mensagens, ó Pai, levem esperança, levem vigor, força e fé para todos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá então. Então nós chegamos agora à lição 7, Cidadania Celestial. Bom, vocês já devem estar bem acostumados, quem chegou agora vai se acostumar. Nós sempre trabalhamos aqui algum conceito ou alguns conceitos que estão ali no título, Fazemos aquela análise linguística, às vezes mesclando com um pouquinho de história, para dar um contexto da lição, A intencionalidade do autor, o ponto central, a centralidade do discurso do autor da lição, ele vai estar marcada discursivamente no título e no verso alvo. Eu sempre falei semana passada e repito, não é à toa que antigamente, nas lições antigas, era chamado de verso áureo. Hoje colocaram o verso para memorizar, Mas o primeiro termo que eu vou trabalhar ali, o termo que eu vou trabalhar é a questão da cidadania. Bom, gente, assim, esse termo, para a gente não incorrer em um anacronismo, nós temos que fazer uma ressalva. No hebraico antigo não haverá uma expressão hebraica equivalente ao que significa cidadania nos dias de hoje, os direitos do cidadão, e nós não vamos entrar em detalhes sobre esse instituto, esse conceito, sob o ponto de vista da esfera discursiva do direito, das ciências políticas. Nós vamos procurar linguisticamente um texto,
um texto antigo que tem na Torá, principalmente, e eu trouxe um para vocês, que tem uma expressão que se aproxima um tanto disso. A expressão que se aproxima disso, eu vou explicar um pouco essa expressão e depois nós vamos visualizar a passagem onde ela está, né? Então não há uma cidadania sob o ponto de vista abstrato e nem no sentido com a mesma extensão semântica, com o mesmo significado que dos dias de hoje, né? Mas existe uma expressão, zra, que significa, que geralmente é traduzido como natural da terra, ou membro pleno da comunidade. Essa é a palavra mais próxima que nós encontramos ali no Antigo Testamento. Significa justamente pertencer plenamente àquela comunidade da aliança. Ela é colocada como um oposto de uma outra palavra, ger, que seria um estrangeiro residente, o estrangeiro que ele habita ali. Nós vemos isso lá no Êxodo, Shemot, livro dos nomes, 12:49, uma mesma lei haverá para o natural, para o estrangeiro, depois eu vou mostrar as passagens para você, que peregrinar entre vós. Lá no Vaikra, no Levíticos 24 também, uma mesma lei tereis, assim como os estrangeiros, como para o natural, né? Então, esse eixo não é, mas vamos olhar a passagem, depois eu vou fazer a explicação, vou compartilhar primeiro com vocês. A passagem a gente vai dar uma olhada, compartilhar tela. Aqui, Êxodo 12. Êxodo 12. Adicionar ao palco. Aqui, Êxodo 12, 49. Adicionar. Beleza, tá lá para vocês, ó. Eu vou orientar para quem está chegando agora no canal, para vocês acompanharem a leitura que está ali na tela. Vocês olham os numerozinhos ali, o número do capítulo, o número do versículo em português. É óbvio que você sabe que é por onde começa a leitura na língua portuguesa. No hebraico é o contrário. Vocês olham o número lá, a primeira palavra denunciada é aquela que está logo ao lado do número ali, certo? Então nós vemos lá no Êxodo, o Êxodo diz o seguinte, Torá, Ahat, e Rei, Le Ezra, Velager, Hagar, Betochen. A expressão aqui, ela é a quarta palavra ali, tem um prefixozinho que emenda ali na palavra, um lamed ali que emenda, mas é ali a expressão é zerá, que pode ser traduzida numa tradução livre como cidadão ou habitante nativo, pode ser nessa tradução livre, né? A lei aqui nesse texto, ou seja, quem está acostumado com o canal já sabe disso, a lei é a palavra Torá. Torá, aqui, nesse texto aqui, e Torá, ela pode significar o Pentateuco, ela é traduzida por lei, doutrina, dogma, ciência, e eu prefiro a tradução dela como instrução. E aqui um ponto, para eu não precisar explicar mais para frente, gente, quando o autor da lição for trabalhar, vai chegar um momento que o autor da lição vai tocar nisso. Torá, gente, é a lei. E daí a lei e os profetas são os cinco primeiros livros da Bíblia. A gente tem a tendência de confundir, achar que lei são os 10 mandamentos. Não. Quando vocês acharem ali no Novo Testamento a expressão lei, por exemplo, Jesus falando, eu vim para cumprir a lei e os profetas, ele está falando que ele veio para cumprir a instrução, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Navim, e aquilo que nós chamamos hoje de todo o Velho Testamento. Nós temos a tendência de achar que confundir lei com mandamento. Mandamento é mitzvah, os mandamentos, mitzvot no plural.
Não vamos confundir as coisas. Então, quando Yeshua fala que ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir a instrução. E uma maneira de você entender a lei não é você decorando aqueles comportamentos de conduta, aquele é mandamento. É você aprendendo com a experiência e com as histórias que estão lá dos patriarcas. Então, aquelas histórias, elas oferecem uma base material de instrução, uma base material pedagógica, mais ou menos nesse sentido. Então, agora eu vou voltar aqui para vocês com isso. E agora nós vamos dar uma analisada em outro tema central. E agora que vocês viram que ali e vou continuar falando um pouquinho ainda, depois que nós vimos, eu vou falar um pouquinho dessa questão da cidadania, né? Algumas diferenças, né? É que o eixo central de Ezra, diferente da nossa cidadania, a nossa cidadania está atrelada a um eixo de uma noção de Estado, de um poder, digamos, um poder político sobre um povo e sobre um território. E isso cidadania. Agora, Ezra não. É um membro do povo da aliança. Então, existe um pertencimento que aqui está ligado à expressão berit, que está ligado a um pertencimento, digamos, que híbrido, que mesclaria, dadas as características daquela época, uma postura ética, jurídica, religiosa, e não propriamente estatal. Então nós vemos, por exemplo, Jerusalém aparece como um espaço simbólico de pertencimento. Uma outra questão, assim, gente, que eu queria tratar também já tratei alguns termos correlatos, né? Eu já tratei o Zra, que é o termo principal, cidadania, Ger. Também existe uma outra palavra que é chamada de povo, que só que essa palavra, ela é geralmente um povo ligado às tribos, aquela noção, ela carrega uma conotação muito, muito familiar. Uma outra palavra que nós já falamos aqui no canal há muito tempo atrás é Kahal, que seria a comunidade convocada em assembleia. Em alguns momentos lá havia uma convocação santa, a expressão geralmente utilizada é essa. Ir é uma expressão também que significa cidade, que é um outro espaço ali de pertencimento. Fazendo agora aqui uma conexão, uma ponte semântica com o Novo Testamento, né? O Paulo, quando ele recorre, vai utilizar a escrita grega, ele utiliza a expressão politeia, que agora já é um conceito político mais explícito ligado ao Império Romano. Por exemplo, Filipenses 3:20, né? A nossa cidadania está no céu. Nós vamos ver esse texto ainda hoje. O Paulo, ele transfere essa noção política de cidadania, já vou adiantando aqui, essa noção política de cidadania para um pertencimento agora escatológico, ou cristológico, um pertencimento profético e um pertencimento ligado à emuná, à fé, à confiança, à constância, à função que você desempenha em razão de ter atendido ao chamado do Mashiach, que obviamente estaria implícito todo aquele conceito de aliança. Fazendo um resumo, uma síntese para vocês, gente. O hebraico bíblico, ele não tem uma expressão que engloba perfeitamente aquilo que nós chamamos hoje de cidadania, um pertencimento ligado ao Estado, ligado a um território e a um povo, a um poder sobre um território, um poder sobre um povo ligado à soberania, né? Então, o eixo, no caso aqui de Ezra, é a aliança, é a terra, é o eterno, é a adoração, é aquela memória coletiva
dos feitos do Eterno, sem Estado. Também está ligado à Torá, né, no sentido. Então, vamos agora aqui seguir na ponta da linha, gente. Não tem versículo bíblico aqui na lição de sábado, apenas alguns apontamentos que eu vou fazer, fazendo a leitura na ponta da linha com vocês. A lição dessa semana conclui o estudo de Filipenses, está repleto de lições valiosas para a vida diária. Muitos dos altos valores morais que guiaram a vida do apóstolo Paulo são encontrados nos versos finais da epístola, semelhante aos ensinamentos de Jesus, que focam a pessoa interior. O que Paulo compartilha são segredos para viver uma vida cristã. O apóstolo Paulo trabalha muito, obviamente, Cristo trabalha muito essa questão do interior, né, porque o contexto que é esse, gente? Alguns segmentos judaicos da época, eles analisavam a questão do pecado, o hatat, muito focado no exterior, em atos exteriorizados. O adultério efetivamente praticado, um exemplo para vocês entenderem, o adultério efetivamente praticado, consumação sexual, e Jesus vem dizer não, se você cobiçou, se você olhou aquela você em seu coração você já peca. Mas qual é o sentido? É de transformar querer criar um ensinamento religioso ainda mais rigoroso? Não, ele quer demonstrar aquilo que o apóstolo Paulo explica nas cartas, que ao homem não é possível cumprir plenamente a lei. Quem cumpre plenamente a lei é o próprio Messias. E existiam discursos na época de que se podia cumprir a lei plenamente. Então, aqui nós vemos alguns interpretam que Jesus aqui seria uma cisão com o judaísmo, mas isso não é verdade, porque o judaísmo ele tem vários discursos e muitas vezes contraditórios, outras vezes que eles tentam, eles dizem que são falsos paradoxos. Por exemplo, a escola Hillel e a escola Shammai, nós já falamos, a escola Shammai é uma escola muito mais voltada ao rigor da lei, ao rigor legal, e a escola Hillel muito mais voltada ao hesed, da caridade, e existem tantos outros que dizem que os dois discursos são incompatíveis, e aqueles que dizem que não, que eles não são incompatíveis, mas que eles são complementares. E existem aqueles ainda que falam que esses dois discursos de uma escola Hillel, mais voltada para as obras como muitas vezes voltada para mais rigorosa, né, no sentido de que o indivíduo precisa praticar, fazer certas coisas, enfoca muito mais a lei, digamos assim, e a Hillel que enfoca muito mais a graça, né? Há algumas pessoas que dizem que os dois estão certos, mas que se aplicam a períodos específicos, né? Também tem essa interpretação dentro do judaísmo. O cristianismo também tem várias vertentes. Eu fiz uma síntese bem reduzida do judaísmo. O cristianismo também tem. E nós falamos na lição da semana passada discursos que muitas vezes enfatizam explicitamente justificação pelas obras ou uma justificação exclusiva pela fé. Na tentativa de conciliar surgem outros discursos híbridos. Mas nós precisamos encontrar um discurso equilibrado. E aonde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar no texto bíblico. O texto bíblico, ele fornece um material bruto para conseguir esse equilíbrio. É preciso acreditar em sola escritura se você é protestante. Acontece o quê? Que a escritura ela é passível de interpretações diferentes. Sempre foi assim. É só vocês verem os exemplos que eu dei na época que haviam apenas os textos daquilo que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Acontece a mesma coisa com o Novo. Existem várias escolas. E o que faz haver um equilíbrio mais para cá ou mais para lá, mais voltado para a lei, mais voltado para a misericórdia, mais voltado para a graça, é aquilo que muitas pessoas gostam de chamar de uma cosmovisão individual, ou aquilo que eu prefiro chamar que é uma ideologia.
Ideologia, gente, não é só de partidos políticos. Ideologia não é só essa besteira de direita e esquerda. Ideologia, no conceito contemporâneo, todas as pessoas possuem uma ideologia e essa ideologia ela nasce a partir das vivências. Então existe uma ideologia cotidiana que nasce a partir das vivências dos indivíduos e esses indivíduos compartilham de uma base, digamos, de uma estrutura comum, e eles começam a compartilhar o discurso, e essas ideias elas vão se juntando, e elas, nesse compartilhamento de discursos e de ideias é que surgem as ideologias de uma maneira mais forte dentro de uma sociedade, dentro de grupos específicos. Mas ela nasce no auditório social interno da consciência individual. É aí que nasce a ideologia. É a ideologia que faz você preferir uma coisa a outra, você preferir um discurso a outro, você dar mais foco a um discurso ou a outro. Entende? Então vamos continuar aqui na ponta da linha. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, o que acontece com mais frequência do que gostaríamos? Não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou desanimados. Em vez disso, podemos recorrer aos princípios que nos fortalecem para enfrentar os desafios da vida, permitindo-nos experimentar uma paz interior duradoura que somente Deus pode proporcionar. O presente e o futuro estão em suas mãos. Eles suprem tudo o que precisamos. O mais importante, não precisamos colocar nossas esperanças em sistemas de governos terrenos, que frequentemente nos decepcionam. Como cristãos, somos cidadãos do reino celestial de Deus. E com essa cidadania vem privilégios maravilhosos e também responsabilidades. Ocorre o seguinte, gente, essa expressão de cidadão do reino celestial, no texto do apóstolo Paulo, significava uma coisa. No nosso contexto social, passou a significar outra. Por que eu digo isso? O discurso religioso, quando ele entrou no discurso público, ele virou uma carta de super trunfo. A pessoa fala as maiores atrocidades, racismo, machismo, xenofobia, homofobia e todos os tipos possíveis e imagináveis de discriminação e apoio à opressão de pessoas que são marginalizadas na sociedade. E isso vindo de um cristão. E daí, quando se indaga sobre essa questão da ideologia, gente, o discurso religioso, infelizmente, no nosso meio, ele ganhou um estigma e uma reputação de reacionário, de um discurso reacionário. E daí a pessoa, quando ela é pega na contradição, porque, gente, os oprimidos, quando nós falamos o texto bíblico fala de viúva e órfãos, mas os oprimidos no nosso meio não são só os viúvos e os órfãos no nosso contexto social. Os oprimidos, muitas vezes no nosso meio, são o nordestino que sofre xenofobia, é o estrangeiro. Né? Essa proteção é literal no texto bíblico, que é o nordestino que muitas vezes sofre xenofobia porque votou de uma determinada maneira, é o negro que sofre racismo porque ele guarda características de uma religiosidade vinda de sua ancestralidade. É o indígena que muitas vezes também sofre o preconceito. E muitas vezes, gente, o ato de evangelizar, ele acaba tomando corpo como um ato como eu vou dizer, de linguisticídio. O que é isso? O ato de evangelizar, em certas ocasiões na história, a pretensão era matar a língua nativa de um determinado povo, principalmente com os indígenas.
era matar a identidade daquele povo, é torná-lo civilizado. Civilizar, o evangelizar ele criava uma lógica de que a civilização ocidental, europeia, agora católica, agora protestante, ora seja lá o que for, ela era superior, o seu discurso ele era superior, e ele precisava trazer aqueles seres inferiores selvagens, inferiores, para torná-los menos selvagens e mais cidadãos do mundo, e não cidadão do mundo, gente, porque isso aconteceu muito atrelado com a pregação do evangelho, muito atrelado. Não vou dizer que eram só horrores, mas o apóstolo Paulo, ele, guardado as suas devidas proporções, né, porque o contexto era um tanto quanto diferente, quando ele ia falar do Messias, ele não procurava dar um giro de 180 graus na forma com a qual aquela cultura pensava ou modificar. Quando ele foi no Areópago, quando ele foi falar com os gregos, ele falou não, esses deuses não existem, vocês estão adorando isso, aquilo, não. Ele começa como? Havia um altar de um Deus sem nome, eu venho falar aquele Deus que não tem nome. Vocês percebem? E o mais importante, gente, não é um ensinamento aprofundado, doutrinário, de cosmologia, a cosmologia bíblica é correta, a cosmologia, a cosmogonia como o mundo foi criado, a do índio é pagã, é incorreta, a do indígena é incorreta, a do afro é incorreta, não. É ensinar que existe um Deus e que esse Deus chama você para amá-lo sobre todas as coisas e o principal, o próximo como a si mesmo. É pregar a misericórdia desse Deus por você e que você, em atos práticos, você também demonstre para o próximo essa caridade, essa hesed. O objetivo principal do evangelho é esse. Não é mudar a língua, mudar a cultura e modificar as raízes propriamente de um povo, de uma etnia. Vamos seguir aqui, gente. Eu já me alonguei demais aqui, então eu vou trocar aqui com vocês. Agora vamos para a lição de domingo e vamos continuar o nosso estudo. Compartilhar a imagem. Deixa eu encontrar a imagem aqui da lição. Lição de domingo, eu encontrei. Lição 7, lição de domingo. Vamos colocar, adicionar ao palco. Pronto, gente, está lá. Modelos de conduta. Então, por que eu falei da Torá, gente? Eu falei da Torá aqui, falei da lei. Precisei reexplicar isso aqui. Lei, gente, é Torá, é instrução. A lei, ela tá inclusive nas histórias dos patriarcas. Aqueles patriarcas, eles servem de modelos. Lembra que nós falamos em lições anteriores, eu acredito que foi no semestre passado, aquela noção entre tipo e antitipo? Gente, os patriarcas, eles fazem essa relação, existe essa relação de tipo a antitipo, numa análise cristológica, obviamente, protestante principalmente, os patriarcas, eles são modelos de algo que o Messias, que o Cristo iria fazer. Então existe essa relação tipo-antitipo entre Abraão e o Messias, entre Adão e o Messias. Você vê o apóstolo Paulo falando, por um homem entrou o pecado no mundo, no caso Adão, e por um homem irá sair, no caso Yeshua, relação tipo-antitipo. Entendem? Aquilo é modelo pálido, parcial. Nós vemos Abraão como pai, ele prefigurando o eterno. Nós vemos Isaac como filho, prefigurando Jesus, o cordeiro. Nós vemos aquele cordeiro simbolizando
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a relação tipo-antitipo, tudo isso é modelo. Tudo isso é lei. A lei está na narrativa, está nas histórias. Ali que estão as leis. Vamos seguir aqui na ponta da linha. Todos nós, em algum momento, encontramos pessoas que admiramos e queremos imitar. Para as crianças, é especialmente importante que eles tenham bons modelos nos primeiros anos de vida. Geralmente, essas ideias são o pai e a mãe. À medida que crescem da vida, geralmente essas ideias, à medida que crescem, eles encontram modelos talvez conectados à carreira, né? Carreira profissional escolhida, ou mesmo em biografias que leram. Poucas pessoas leem biografia hoje em dia. Poucas pessoas leem livros que não sejam ligados à sua área de trabalho hoje em dia, diga-se de passagem. Elas também podem aprender com a experiência dos personagens bíblicos. Elas podem, não, gente. Para você compreender a lei, você precisa entender os personagens bíblicos, que lidaram com os desafios e compará-los com as suas próprias experiências de vida. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas, histórias que exploram problemas obscenos e a vida caótica das celebridades. Os leitores de Paulo em Filipos, embora obviamente não lidassem com a internet, enfrentavam desafios semelhantes em seu contexto. O fato é que o mundo que o Paulo vivia era muito corrupto, imoral e maligno, como o nosso é hoje. O mal sempre existiu em grande quantidade e continuará existindo até o fim. A questão é, como reagiremos a isso? Aí outra lição vai pedir para a gente ler Filipenses 7, 17 e 19. Como os bons e maus modelos de comportamento são descritos nessa passagem? Quais sinais ajudam a diferenciá-los? Bom, gente, nós vemos ali Filipenses, deixa eu compartilhar agora com vocês aqui a imagem de Filipenses. Nós temos, vamos lá aqui, Filipenses 3,17. Isso. Pronto. Adicionar ao palco. Muito bem, tá lá. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para aparecer mais. Eu quero a literal. Isso. Pronto. Então vamos lá, gente. Diz o seguinte, 3:17 a 19. Juntamente, seguidores dos exemplos meus, sede, ó irmãos, e observai em minúcias e tomando cuidados, observai aqueles homens assim andando, exatamente conforme nos tendes como um exemplo a ser seguido, porque muitos andam sendo os inimigos da cruz de Cristo, dos quais muitas vezes eu vos dizia, e agora mesmo chorando, digo isto, dos quais o fim será a perdição, cuja Deus é o ventre deles, e cuja glória consiste na vergonha deles, aqueles que somente nas coisas terrenas estão pensando. Aqui tem uma arquitetura sintática, gente, e um ritmo de proibição absoluta com relação à inquietação. Em nada vos inquietes. Não vamos, gente, colocar no texto refrações anacrônicas. Exemplo, nós vivemos uma época de problemas e transtornos de ordem emocional, de ordem biológica, pessoas com transtornos de bipolaridade, pessoas com outros tantos transtornos, ansiedade é a doença do século XXI, ansiedade e depressão, né, são as doenças do século XXI. Não vamos utilizar esse versículo, por favor, gente. As pessoas que têm transtornos dessa ordem, elas precisam de tratamento médico, muitas vezes de terapia com psicólogos, muitas vezes de remédios com psiquiatra, para elas poderem controlar esses transtornos, esses problemas.
Caso isso não aconteça, gente, as consequências são extremamente danosas. E se você utiliza essa passagem para fazer isso, para falar, não, a pessoa está lá com aquele problema, muitas vezes aquela pessoa tem um transtorno, é porque ela não tem Deus. Ela anda inquieta porque ela não tem Deus. Ó, tá vendo? A solução é Deus. Gente, a solução é Deus, obviamente, num contexto cosmológico, a solução é Deus para todas as coisas, mas isso não significa que Deus também não iluminou homens da ciência, da psicologia, da medicina, para amenizar os problemas desse mundo, para amenizar as enfermidades desse mundo. Deus também, ele trabalha não só com aqueles que discursam dentro da esfera religiosa, mas ele trabalha com pessoas, até com ateus que descobrem, aquele que descobriu a penicilina, que descobriu a vacina e outras tantas doenças e soluções e remédios para essas doenças. Então nós vemos aqui, o Paulo inicia, voltando para a estética, ele inicia ali com esse corte seco ali no texto, né, nesse versículo. E é uma interrupção abrupta, com essa não vos inquietes. Não vos inquiete. Depois tem um redirecionamento expansivo. Mas em tudo. E aí é a criação de uma espécie de um paralelismo. Paralelismo entre o nada e o tudo. Entre o fechamento e a abertura. E como todos aqueles textos das semanas anteriores que eu expliquei, ele vai andando nesse paralelo até uma convergência. Em um determinado momento. Aqui ocorre um movimento de inversão estética. O vazio da ansiedade, gente, ele vai ser substituído pela plenitude da entrega. Então vocês percebam aí essa ressignificação, esse redirecionamento com os signos. Depois, a gente consegue perceber, gente, uma tríplice mediação espiritual. Nós vemos no texto o quê? Uma oração, que é um ato relacional contínuo, já falamos disso nas semanas passadas. A súplica, que é um pedido, assim, um pedido de nascimento de uma carência, e a gratidão, que é uma memória, aquela memória de um dom. Então nós vemos aqui a estética do texto, a estética verbal, ela tem uma progressão afetiva também. Nós vemos primeiro aquele ponto relacional, depois aquele ponto da vulnerabilidade ou da carência, e depois uma memória de agradecimento. Então a gratidão, ela não vem depois da resposta, mas ela estrutura todo o pedido. Ela estrutura o pedido. Aqui nós vemos aqui uma voz dentro da esfera da comunicação, uma voz teológica, vamos dizer, no texto aqui, refletida. O sujeito que age, ele não é nominado, né? Mas é o eterno, é Elohim, pressuposto. Ele não é explicitado propriamente como agente direto. Isso produz um efeito estético teológico. Não é o humano que impõe. Não é Deus que precisa ser convencido. É um pedido que entra nesse estado relacional entre o humano e o divino. Então é aí que surge essa voz passiva dizendo que não, a solução é no espaço teológico relacional entre o humano e o divino. Aí tem aquela questão da direção final, né? Qual é a direção final, gente? Quando a coisa tudo ela converge diante de Deus, em direção a Deus. Esse é o indicativo desse movimento, não é uma localização, é um movimento. A oração aqui ela aparece novamente como um processo, como uma trajetória, como um caminho, e não como um baú, como um depósito. Ainda há nesse texto aqui uma estética, gente, de um afeto que reorganiza o interior do sujeito. Nós vemos lá uma ideia ali de divisão, que está lá no começo, né? Uma dispersão, um sujeito que ele é atravessado por múltiplas vozes nesse renascimento, nesse caminho que ele vai trilhando em direção ao eterno, em direção a Deus. Então, assim, existe uma performance discursiva aqui, que ela produz determinadas condições. Nós vemos aqui uma palavra
que ela não informa propriamente, mas ela cria uma forma, que ela não explica, mas ela reorganiza o sujeito. Nós vemos aqui também uma estética, na estética paulina do Filipenses, assim, aquele contexto que a gente sempre tem que trazer para vocês, que o contexto também cria uma estética. De onde ele estava escrevendo, para quem ele escreveu e de onde. Falamos em todas as semanas anteriores, ele escrevia da prisão, e o texto continua atravessado por aquele vocabulário afetivo que falamos nas semanas anteriores, marcado por imperativos suaves, que não são autoritários, ele fala com afeto. Nós vemos aqui no 4.6, não tem uma ameaça, não há uma sanção, há uma reorientação interior, sabe? Isso cria uma imagem discursiva de consolo, de afeto, de comunhão. Então aqui em Filipenses 4.3 é um trânsito, é um caminho de um sujeito ansioso para um sujeito relacional, igualzinho os textos da semana passada. Uma ética de cuidado interior, como o autor da lição fala, uma teologia de um afeto, aqui o afeto é bem verbalizado, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele transforma a ansiedade em linguagem, e também transforma o lado relacional, a relação em linguagem. E também transforma, e há um transformar da relação em paz. Você percebe a ansiedade, ela entra na cadeia discursiva, depois o lado relacional entra na cadeia, e depois, por fim, essa paz no saber do destino. Você está indo no caminho do divino, do eterno. E é uma paz que ela deve ser guardada. Bom, vamos agora aqui seguir na ponta da linha, gente. Na ponta da linha, o autor da lição vai dizer o seguinte: não devemos perder de vista o amor de Paulo para com aqueles a quem ele discorda. Ele chora por eles. Observe também que ele não os chama de seus inimigos, mas inimigos da cruz de Cristo. Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra barreiras e coloca todos no mesmo nível, como pecadores que precisam de um Salvador. Está lá em Efésios 2, capítulo 2. Né? Além disso, é preciso ressaltar que Paulo exorta os filipenses a se concentrarem nos bons exemplos, nos bons modelos, naquela relação de tipo antitipo, né, dos patriarcas, mas é imperioso, gente. Você só vai conseguir entender plenamente a Deus nessa relação de tipo antitipo, que cada patriarca ele passa um fragmento da instrução. E em Cristo está a plenitude da instrução, a plenitude da lei. Porque tudo aquilo que os profetas passaram prefigura o Messias que viria. Benei Yosef, Benei David, ou seja, o Mashiach real e o Mashiach sofredor, o Messias com um ministério enquanto rei e um ministério enquanto cordeiro, ou enquanto aquele que sofre. Vamos lá, último parágrafo, gente. Além disso, é preciso citar que Paulo exortava os filipenses, né? Nos maus, observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida e muitas vezes se parece com o dele. Curiosamente, Paulo usa uma linguagem semelhante ao alertar os romanos. O autor sempre fazendo esse diálogo com o livro de Romanos, né? Notem bem, aqueles que provocam divisão e escândalo em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles, Romanos 16, 17. Os enganadores em Roma são descritos como aquele que não servem a Cristo, não Senhor, e assim ao seu propósito. Bom, gente, eu vou encerrar aqui com vocês, e eu esqueci de trocar a tela novamente. Eu vou encerrar, eu vou tirar, remover aqui, vou colocar a tela da lição, da lição de domingo, apesar de eu já ter lido ela inteira, mas tudo bem, um ato falho, faz parte. Acredito que vocês acompanharam com a lição aí de casa. Então eu vou ler pelo menos a pergunta retórica que nós temos aqui,
Posso fazer uma pequena síntese depois, para a gente não perder a imagem, né? Embora Jesus seja o único padrão perfeito, há outros que em certas áreas poderiam ser bons modelos. E você, que tipo de modelo tem sido para os outros? Bom, gente, numa síntese interpretativa aqui, Filipenses 3, 17 e 19, que a gente acabou de ler, é um texto que ele apresenta uma ética que se faz visível no andar, no observar. É uma doutrina também que ela se faz afetiva e ela se materializa no choro, no texto, né? Então nós temos uma teologia que se faz estética no modelo, né, numa relação entre tipo e antitipo, como nós já falamos. A criação da estética verbal aqui, ela não impõe normas abstratas, mas ela convoca para uma configuração de vida baseada, no caso daquele povo, em memória, e provavelmente em alguns textos, em memória coletiva, e em alguns textos, em alguns discursos que eles escutavam, né? No caso aqui nós estamos falando de filipenses, que são gentios, mas que estão ali numa região. O apóstolo Paulo provavelmente provavelmente não, ele teve relação com essa igreja. Então também tem uma memória afetiva ligada ao próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem uma memória afetiva ligada à sua ancestralidade judaica. Como o apóstolo Paulo, ele era de origem não, ele possuía cidadania romana, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, então o apóstolo Paulo tinha a condição de fazer essa convergência entre o judeu e o gentil, e que muitas vezes, comparando com a evangelização feita com o cristão e com os indígenas, muitas vezes do preconceito do cristão para as religiões afro, isso é muito presente no nosso meio. Ela conflita, ela grita. O exemplo do apóstolo Paulo, ele grita de tão diferente. É muito diferente do que nós vemos. Então, se nós, nos dias de hoje, é muito mais incomum, principalmente nas grandes cidades, de tentar evangelizar indígenas, mas ainda existe um preconceito muito religioso no nosso meio com relação às religiões de matrizes, não é nem de matriz, é de matrizes africanas, porque são várias, as matrizes são diferentes, não é uma matriz só. E nós precisamos estudar um pouquinho mais o exemplo, o modelo do apóstolo Paulo de convergir esses discursos com culturas diferentes. O apóstolo Paulo passou por isso na época dele, num contexto diferente. Nós precisamos de sabedoria, pedir para o Espírito Santo, rogar ao Espírito Santo, que nós possamos ter a sabedoria de saber lidar com o diferente. Bom, gente, então é isso, e agora fica com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. Continuamos juntos, agora na lição de segunda-feira. Lição do dia 9 de fevereiro, que tem por título Permaneçam firmes no Senhor. O texto base, ainda dando sequência ao texto de Filipenses, né? Está lá em Filipenses 3, 20 até 21. E ali a pergunta diz: como Paulo descreve de forma vívida o significado de pátria ou de cidadania? O texto de Paulo vai dizer o seguinte: nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo. Fala também que o Salvador Jesus Cristo transformará nosso corpo abatido num corpo glorioso. Um corpo que é semelhante ao seu próprio corpo. Posto que Jesus tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. Alguns aspectos a destacar aqui. O primeiro aspecto é o aspecto de cidadania. A cidadania é uma questão muito importante no contexto romano. A cidadania, ela dizia que você fazia parte do Império Romano, que você tinha direitos como cidadão. O próprio Paulo era um cidadão romano, vamos lembrar. E Paulo está dizendo isso numa passagem que vem logo depois
de um questionamento ou de uma preocupação com aqueles que elegem como prioridade as coisas e as questões e os interesses desse mundo. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, a nossa cidadania não se refere ao Império Romano, apesar de ser um cidadão romano. A nossa cidadania não se refere a uma cidade grega, uma polis em específico, como era chamado na época. Mas a cidadania, ela se refere a uma vida superior, a um reino superior, a um governo superior, que é o governo dos céus. Ele aponta muito claramente no texto como o acesso a esse reino ele vem por meio de Jesus. E ele fala também de Jesus como aquele que tem poder para transformar o nosso corpo, de um corpo pecaminoso, abatido, num corpo glorioso. E essa promessa aqui é uma promessa que vai nos apontar, né, para o processo de glorificação que nós acreditamos ocorrerá no momento da volta de Jesus. Vai ter daí na sequência vários textos, são 1, 2, 3, 4, 5 textos que falam desse corpo glorificado, que estão lá na questão 3. O primeiro texto é o texto de Jó, 19, 25 a 27, em que Jó fala: pois eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e que fala que mesmo consumida a sua pele, em minha carne verei a Deus. Então, o primeiro aspecto aqui é que o Adventismo vai entender que a volta de Jesus ela acontece de uma forma física, literal, e não de uma forma espiritual. E aqueles que forem salvos, aqueles que estiverem vivos, eles contemplarão com seus próprios olhos e em sua própria carne, em seu corpo, eles verão a Jesus voltar, eles verão a Deus. A ressurreição que é apresentada aqui, ela não é uma ressurreição espiritual, como alguns imaginam, né? O texto de Lucas 24, 39 já aponta essa direção. Quando Jesus ressurreto aparece para os discípulos, ele fala, os discípulos se espantam, né, com Jesus ressuscitado. Alguns acham tratar-se de fantasmas, outros que não é Jesus. Aí Jesus fala: olha, vede minhas mãos e vede meus pés. Então, Jesus ressuscitou, uma ressurreição física e literal, é o que o texto vem trazendo. Passagem de 1 Coríntios 15, 42 até 54, né, mas dividida em duas partes, 42, 44 e 50, 54. Ela vem falando primeiro da ressurreição dos mortos, que ressuscitarão com um corpo incorruptível. Então a esperança aqui é que aqueles que ressuscitarem na ocasião da volta de Jesus, eles ressuscitariam com um corpo incorrupto, quer dizer, sem doenças, sem dores, sem problemas, sem as marcas trazidas pela vida de pecado, né? E o texto de 1 Coríntios 15, 50 a 54 é um outro texto também já muito conhecido, em que fala um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos. Então Paulo está falando aqui da glorificação daqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus. Se quando Jesus voltar você estiver vivo, segundo 1 Coríntios 15, 50 a 54, você terá o seu corpo glorificado. Então esse processo de glorificação é um processo que alcança Jesus primeiro, né, que já ressuscitou e que venceu a morte, que alcança depois todos aqueles que morrerem em Cristo e por fim todos aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus e forem contados entre os salvos. O último texto é o texto de Colossenses 3,4, que fala que quando Cristo se manifestar, vós os manifestareis com Ele em sua glória. Então quer dizer que a volta de Jesus, ela não acontece com Jesus solitário. Ele traz da morte aqueles que são os seus, com o corpo glorificado. Agora, lição de terça-feira, né? E aí, para voltar para a segunda só rapidinho, antes de ir para a terça, né? Qual que é a cidadania que Paulo está apontando aqui como sendo desejável? É a cidadania para essa pátria superior, para uma vida superior, com um corpo superior. É uma esperança que transcende aqui as preocupações imediatas daqueles que Paulo vai apontar um pouquinho antes ali de Filipenses 3:20, que Paulo vai apontar como sendo pessoas que viam
as coisas desse mundo como a cidadania prioritária, né, como uma preocupação principal. O próximo texto é o texto de Filipenses 4:4-7, na lição de terça-feira, que o título é Alegrem-se sempre no Senhor. E aí a gente vai estar aqui num texto que pega parte do verso para memorizar, né? Ele começa lá, alegrai-vos no Senhor. O meu texto fala assim, seja a vossa equidade notória, né? A palavra equidade aqui, ela é uma palavra grega, né? Eu não vou saber a pronúncia exata, mas é algo como epiekes, ou epiekes, e quer dizer gentil, íntegro, suave. Então, quando fala ali, seja a vossa equidade, a gente pode entender, seja a vossa integridade, seja a vossa simpatia, seja a vossa paz, seja a vossa suavidade notória, conhecida de todos. Então começa, alegre-se no Senhor. E agora sobre você que está contente no Senhor, seja a sua integridade, a sua suavidade notória, que todo mundo conheça a sua leveza, a sua suavidade, a sua integridade. Não fique inquieto. E aí a gente chega no verso para memorizar, né? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. No meu texto diz, sejam conhecidas suas petições diante de Deus. A paz de Deus guardará os seus pensamentos e corações em Jesus Cristo. E aí a gente fala aqui da ansiedade, né? O mal do nosso século. Tanta gente se vê na vida afligida pela ansiedade, né? E aí Paulo está prometendo aqui, primeiro, se alegre, que a sua suavidade, que a sua tranquilidade, que a sua integridade seja conhecida diante dos outros, não fique inquieto. Apresenta diante de Deus as suas petições e a paz de Deus guardará o seu pensamento e coração em Jesus Cristo. O que significa essa paz de Deus, né? Num primeiro momento a gente pode pensar, paz é não ter conflito, é estar com tudo bem, é estar com tudo tranquilo. Mas a gente lembra o próprio Jesus falando, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então que história é essa? Será que ter paz é não ter problema nenhum? Quando a gente vai para o conjunto de textos que estão lá na questão 5, a gente vê a seguinte pergunta, né? Como as passagens a seguir ampliam nossa compreensão sobre a paz de Deus? Aí tem vários textos. O texto de Salmos 29 fala que Deus abençoará seu povo com paz. O texto de Isaías é um texto lindíssimo que prevê ali o nascimento de Jesus e fala de Jesus como sendo o príncipe da paz. Quando Jesus nasce, os anjos que acompanham o nascimento de Jesus, lá em Lucas 2,14, paz na terra aos homens de bem. Em João 14, 27, Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Será que paz aqui é a ausência de problemas? Eu entendo que não. Eu entendo que paz é o próprio Jesus. A paz aqui tem a ver com o nosso coração estar leve em Jesus, tem a ver com a gente ter confiança na ressurreição em Jesus, que é o que o autor da lição fala, né? O dom da vida eterna. Mas eu quero destacar outra coisa. A paz aqui, ela é a paz que resolve um conflito. O conflito entre homem e Deus. Havia uma guerra, havia uma ruptura de relação, havia um conflito espiritual. Homem e Deus estavam em campos opostos desde o pecado. O homem estava em rebelião contra Deus. Jesus vem, se faz homem, vive vida de homem, morre como homem, vence em sua carne o pecado, porque Jesus morre em nosso lugar, mas sem merecer a morte, porque ele não desrespeita a lei em momento algum. E ele produz paz entre nós e Deus. Então, quando o texto fala de Jesus como príncipe da paz, de paz na terra, deixo-vos a paz, paz não é não ter problema, gente. Paz é estar em harmonia com a vontade de Deus.
paz é estar no mesmo campo de Deus nesse conflito entre o bem e o mal. Bom, chegamos ao final da lição de terça-feira. Eu deixo vocês na companhia do Marcos André agora. Meu abraço para todos e até mais. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio e ao Ricardo pelas participações. E agora vamos dar continuidade ao nosso estudo com a lição de quarta-feira, que tem o título Pensem nessas coisas. Eu vou ler aqui o que o autor nos traz e vou comentando. A paz que excede todo entendimento também guardará o coração e a mente de vocês. Filipenses 4, verso 7. Aí o autor diz aqui que o nosso interior precisa de proteção. Está falando aqui daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós pensamos, da nossa alma, da nossa essência. E ele diz aqui que a palavra que foi utilizada ali no grego é uma palavra que se refere a realmente guardar contra um inimigo, como um soldado que guarda uma cidade, guarda um muro, né, uma porta. Outro aspecto essencial da paz interior é viver em harmonia com a vontade de Deus. Ele cita aqui, né, o Salmo 119, verso 165, que diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Então, andar nos caminhos do Senhor é também uma fonte de paz, né? Então ele nos pede para ler Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, e pergunta que ações específicas são recomendadas. Aí ele diz ali que nosso pensamento, né, o que deve ocupar nosso pensamento são coisas nobres, né, a verdade, coisas respeitáveis, tudo que é nobre, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, o que ele cita ali. Então, ele está chamando a atenção aqui, né, o apóstolo Paulo, para a diferença entre as coisas que nos cercam, né, o autor falou a respeito disso na segunda-feira, dizendo que hoje nós temos aí as redes sociais, a internet, que são fontes, né, de todo tipo de injustiça, de todo tipo de perversidade, e nós podemos acessar isso, mas o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos acessar aquilo que tem qualidades nobres. Então é como se fosse ali um filtro mental que nós devemos utilizar nas coisas que nós consumimos, seja um vídeo que nós assistimos na internet, seja uma leitura, ou seja até mesmo uma conversa. Quando nós estamos em uma roda de conversa, nós devemos respeitar esses princípios, né? São princípios que estão de acordo com o Evangelho, de acordo com os princípios de Jesus, né? Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então nós devemos ter esse filtro mental. Se nós estamos pensando em algo, se nós estamos conversando sobre algo, se nós estamos assistindo algo que não tem essas qualificações, nós devemos repensar, né, aquilo que nós estamos acessando. E muitas vezes, quando nós acessamos um conteúdo hoje na rede social, né, por exemplo, nós em seguida recebemos muito mais daquele conteúdo. Então acaba virando ali um ciclo vicioso que vai despertar o nosso interesse inicialmente, e depois o nosso interesse vai ser alimentado pelos algoritmos aí das redes sociais. Obviamente que, como o autor disse lá na lição de segunda-feira, né, o nosso mundo ele não é diferente do mundo de Paulo. Paulo também vivia numa sociedade de promiscuidade, numa sociedade de maldade, né? Existiam cultos pagãos, por exemplo, que eram feitos com orgias, né? Culto a deuses pagãos, que eram feitos com orgias em praças públicas ou em templos que eram muitas vezes acessíveis a qualquer pessoa, né? Existiam também as imoralidades sexuais que eram tão graves quando acontecem hoje, e nós vivemos nesse mundo corrompido, sempre foi assim, né? Já nos dias de Noé o mundo estava corrompido a ponto de Deus precisar enviar um dilúvio. Então esse filtro ele deve ser algo que nós
nós mantemos na nossa mente, nos nossos olhos, né, nas janelas da nossa alma, né, boca, olhos, ouvidos, para que a gente possa avaliar tudo aquilo que a gente está consumindo com base nisso. Né? As redes sociais são ruins? Não. A internet é ruim? Não. Tanto que você está assistindo esse conteúdo muito provavelmente pela internet. E aí, isso significa que a internet é ruim? Não, significa que nós somos ruins e nós somos tendenciosos para coisas ruins. Então tem muito mais conteúdo ruim porque é isso que dá audiência nas redes sociais, mas nós também temos formas de buscar coisas que são nobres. Aí o autor chama atenção aqui para a nobreza, né, das coisas, né? Que ele fala a respeito daquilo que é verdadeiro. Ele diz aqui que são palavras do próprio Jesus, e o próprio Jesus disse ser ele a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respeitável, justo, puro, a justiça de Deus, né? Que é algo que acompanha a sua lei, a ponto de que o seu próprio filho foi entregue, pureza do caráter de Jesus. Então, eu resumiria tudo isso aqui, né, que o apóstolo Paulo apresenta, no caráter de Cristo. Se você se imagina assistindo um vídeo ao lado de Jesus, se você se imagina tendo uma conversa ao lado de Jesus, você se imagina assistindo um programa de televisão ao lado de Jesus, e Jesus está aprovando isso, então não tem problema nenhum você assistir. Mas se você assiste algo que você não assistiria na presença do seu pastor, na presença de um líder da igreja e na presença, obviamente, do próprio Jesus, então você deve repensar aquilo que você está consumindo, né? Então, esse filtro é como se fosse um antivírus mental. Nós somos moldados por aquilo que nós consumimos. Nós consumimos conteúdo nobre, né, como o conteúdo da lição, a palavra de Deus, uma boa leitura. Então, nós podemos também estar alimentando a nossa mente. Mas, por outro lado, se nós consumimos algo que degenera a nossa mente, e muitas vezes nós consumimos rede social aí durante 3, 4 horas por dia, hoje nós estamos conectados o tempo todo na internet. Estudos mostram que as pessoas passam acima de 4 horas nas redes sociais, acessando a internet de uma maneira geral. Então, se você passa aí 15, 20 minutos estudando a Bíblia, ou que seja 1 hora, né, e o restante do seu dia você passa consumindo essas coisas, né, 15 minutos é 1% do seu dia. Então, você imagina, 1% do seu dia é o que você oferece para Deus, e o resto, se você não consome nas redes sociais e nos seus ambientes demais, se você não consome aquilo que é nobre, não tem como vencer essa batalha, né? Você está alimentando a tua natureza espiritual com algo que não vai acrescentar na tua vida futura, né? Na eternidade. E aí, na parte de quinta-feira, o segredo do contentamento, Filipenses 4, 10 a 13, também o verso 19, que princípios Paulo revela para viver com alegria e contentamento. Tem um verso muito conhecido, né, o Filipenses capítulo 4, verso 13, que é tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas colocam isso para choque de caminhão, né? Tem até a história de um lutador que escreveu isso na bermuda, né, antes da luta, como se a presença de Deus nos capacitasse para vencer qualquer batalha, nos capacitasse para ser sempre vitoriosos nas circunstâncias do mundo, né, em todo o empreendimento que a gente entra. Mas, na verdade, isso é uma distorção daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele diz ali, no verso 12, né, ele diz: eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tento tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Então, o que ele está dizendo ali é que ele pode suportar tudo. Ele já aprendeu a suportar tudo. Suportar a abundância, sem ser arrogante, sem se sentir superior, que é algo que às vezes muita gente não cai na falta, na necessidade, mas cai quando tudo está bem.
deixa de orar, deixa de buscar a presença de Deus, né? E também ele aprendeu a suportar sem blasfemar contra o nome de Deus, né? Quando ele estava preso, quando ele estava passando fome, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava sendo espancado pelo Evangelho, ele poderia questionar Deus de alguma forma, né? Dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas não é assim que ele agiu. Então, o verso tudo posso naquele que me fortalece, o tudo aqui envolve aflições, envolve momentos difíceis. E o autor fala aqui, ó, quando passamos por circunstâncias extremas como fome, doenças, perdas, começamos a refletir sobre o que realmente é importante e valorizar as bênçãos que no dia a dia costumamos menosprezar, né? Às vezes um prato de comida, quando não é do nosso agrado, fala, mas só tem isso hoje para comer. No momento de fome, aquilo é a melhor comida que existe, né? Então, é nos momentos de necessidade que a fé mostra a sua força. Nos momentos de abundância, devemos sempre lembrar que nada é garantido, ou seja, nada é permanente, né? Se você está passando por um momento de muita tristeza, saiba que aquilo não é permanente. Se você está passando por um momento de muita alegria, também saiba que aquilo não é permanente. Então, você tem que ter uma base mais sólida do que uma família, ou do que dinheiro no banco, ou o governo. Você tem que ter uma base que te sustente em todas as circunstâncias. E aí o autor chama a atenção aqui, né, para que Jó e Paulo nos lembram que vivemos em um mundo sem nada, viemos para o mundo sem nada e assim também partiremos dele. Então, a grande riqueza que nós temos é aquilo que nós construímos ao longo da vida em termos de caráter, que é a única coisa que vai nos acompanhar. Porque tudo aquilo que nós construímos em termos de riqueza, em termos de bens e ganhos nesse mundo, não nos valem absolutamente nada na eternidade. E tudo isso é muito passageiro. Ainda que não passe na nossa vida, né, ainda que você construa aí um patrimônio bilionário, trilionário, sei lá o que você está construindo, mas a sua vida vai passar. Então, de que vale um grande patrimônio, de que vale um grande legado sem vida? Então, é isso que o autor chama a atenção aqui. E aí ele diz que aqui que algumas passagens da Bíblia têm promessas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Lancem sobre ele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. E ainda continuando, né, aqui mesmo em Filipenses 4, verso 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo. Então há uma promessa de suprimento das nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? As básicas, o alimento diário, também a salvação, né, que é o suprimento espiritual. Então aquilo que nós comemos, bebemos, vestimos, aquilo será suprido. Deus vai providenciar, né? O salmista diz: eu fui moço e hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Então a justiça que Deus, ou melhor, a prosperidade que Deus oferece é isso, é de acrescentar aquilo que é a nossa necessidade básica. Tem outro verso também que é mal compreendido, né? Quando Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Muita gente cita esse verso dizendo: todas as coisas serão acrescentadas, como se eu quisesse um carro, uma casa nova, um relacionamento, e Deus vai acrescentar a partir do momento que eu o busco em primeiro lugar. Mas não é essa a promessa. Jesus está falando ali daquilo que é necessário: comer, beber e vestir. Então Deus está fazendo promessas das nossas necessidades básicas, né? Nós vivemos, existe uma parábola, né, de um homem que ele estava visitando um ermitão, né, uma pessoa que vivia aí em um retiro, né, e ele entrou na casa desse homem e viu que ele tinha para dormir um tapete no chão, ele tinha algumas panelas ali para comer e nada mais, não tinha TV, não tinha móveis, não tinha absolutamente nada. E esse homem que foi ali naquele ambiente, né,
vindo de uma cidade, tal, com uma mochila nas costas, um mochileiro, e ele pergunta assim: por que você tem tão poucas coisas? Por que aqui na sua casa tem tão poucas coisas? Aí ele falou assim: eu tenho mais coisas do que você tem nessa mochila. Aí o cara disse: mas eu não sou daqui, eu não moro aqui. Aí ele falou: exatamente, eu também não. Então ele entendia a sua vida aqui como apenas uma passagem, né? É uma visão mística. Nós, por outro lado, entendemos que esse mundo aqui, a maneira como nós nos relacionamos com esse mundo, ela está construindo a nossa eternidade. Porém, nós devemos nos lembrar que a eternidade não é aqui, ela começa aqui, mas ela começa com os valores de caráter que nós desenvolvemos e não com aquilo que nós construímos como patrimônio. Então, quando nós valorizamos muito mais aquilo que nós construímos do que aquilo que nós construímos em termos de caráter, né? Aquilo que é físico, em detrimento daquilo que é nobre aos olhos do céu, nós corremos o risco de estar valorizando aquilo que Deus não nos prometeu. Então, nós estamos caindo na teologia da prosperidade, né? Que é uma teologia que distorce completamente o Evangelho, e muitas vezes isso nos atinge também. Nós valorizamos muito mais a bênção do que o Senhor da bênção. Aí o autor ainda continua aqui, dizendo que, acima de tudo, o tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Talvez nunca compreendamos completamente o significado de tudo, mas sempre devemos buscar aquilo que está de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, no entanto, nem mesmo pedimos aquilo que sabemos que ele deseja nos conceder. E é por isso que Tiago 4,2 afirma: vocês não têm porque não pedem. Então não pedimos aquilo que deveríamos pedir. E aqui estão algumas coisas que nós podemos pedir. O autor faz uma lista aqui que nós devemos pedir com a certeza de que é a vontade de Deus. Por exemplo, a salvação. Ele deseja salvar todos nós. Outro ponto aqui, a coragem para compartilhar a nossa fé. Apocalipse 22:17. Né? Nós não devemos ser covardes em compartilhar a nossa fé. Perdão. Quando confessamos e deixamos o pecado para trás, Deus está ansioso para nos perdoar. Né? Ele tem prazer na misericórdia, é o que diz a palavra do Senhor. Força para obedecer aos mandamentos de Deus, Hebreus 13, versos 20 e 21. Então nós podemos pedir a Deus para que nos dê força para obedecer aos seus mandamentos. Amor por aqueles que nos tratam mal e nos rejeitam, né? Isso aí também é algo que somente podemos pedir. Nós somos vingativos, né? Nós somos naturalmente vingativos. Então, quando Deus nos chama para amar os nossos inimigos, para suprir as necessidades daqueles que nos perseguem, então nós precisamos muito do amor de Deus, porque nós somos naturalmente reativos, né? Sabedoria para enfrentar os desafios, Tiago 1, verso 5, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Entendimento da palavra, João 8,32. Também paz, né? É algo que Deus nos oferece, uma paz que excede todo entendimento, que vai além das circunstâncias. E eu poderia acrescentar aqui um pedido a Deus contra as fraquezas espirituais. Muitas vezes nós entendemos de maneira equivocada o confessar os nossos pecados a Deus, né? Nós confessamos os nossos pecados a Deus para pedir perdão, mas não confessamos a nossa natureza pecaminosa, né? Às vezes eu ofendo alguém porque sou muito reativo e ofendo alguém, e aí vou lá e peço perdão pela ofensa, mas vou voltar a ofender naturalmente, porque essa é a minha natureza. E nós podemos confessar também a nossa natureza a Deus, falando: Senhor, eu não tenho forças para resistir. Então tem pessoas que têm tendência para o adultério, não conseguem resistir ao adultério. Outras pessoas têm tendência para a briga e não conseguem resistir quando são ofendidas, quando são maltratadas de alguma forma e acabam reagindo. Outras pessoas têm tendência para a glutonaria e coisas desse tipo. E nós podemos pedir a Deus também forças nesse sentido. Senhor, me ajude a vencer as tentações, afasta de mim aquela tentação que eu não posso suportar e me ajuda a vencer aquelas que eu consigo suportar, que o Senhor me dará força para suportar. Então nós podemos pedir isso, e Deus,
que tem prazer em nos auxiliar, que tem prazer em ser a nossa fortaleza na batalha espiritual, vai nos auxiliar. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a você que mais uma vez nos acompanha aqui nessa 7ª lição sobre a cidadania celestial. Bom, pessoal, aqui no estudo de sexta-feira, vem trazendo 3 perguntas muito interessantes também. Quais orações atendidas marcaram a sua vida? Pense agora nesses segundos aí. Quais orações que você realmente clamou, que você precisava e que Deus respondeu de forma positiva, né? E as não respondidas, como você esperava? Lembra de muitas orações? Eu tenho as minhas, né? Minha lista aqui de muitas orações que Deus não respondeu, ainda não respondeu, poderá responder, quem sabe, um dia. E aí a pergunta traz assim: como em ambos os casos você tem experimentado a paz que excede todo entendimento? Irmãos, é interessante, né? Como eu fiz a introdução, a gente ora muitas vezes para Deus mudar as circunstâncias, ao invés de Deus mudar o nosso coração. E na verdade as orações que eu tenho feito aí, as lutas, as batalhas, Deus vai conduzindo a nossa vida, que sejam conhecidos diante de vosso Deus todas as suas petições, suas aflições, né? Isso a gente tenta fazer diariamente, mas tem aquele pedido, né? Aqueles milagres que muitas vezes Deus realizou na minha vida, né? Muitos milagres. Todos meus estudos, cada término de curso era um desespero, que foi só um milagre, né? O trabalho onde estou hoje foi um milagre também, né? A vida do meu filho é um milagre. Então, assim, tem muitos milagres a se testemunhar, mas tem outros também que Deus não fez, né? E a gente nessa negação de Deus, ou nesse silêncio de Deus, a gente também simplesmente se cala, né? E vai vivendo a vida e fala assim: Senhor, bom, se o Senhor não deu, eu vejo, né? Mais uma vez colocando aqui a experiência, eu vejo muitas vezes que muitas pessoas vão em busca, né? Por que Deus me deu uma vida assim, ou uma vida tão miserável, uma vida... E eu vejo Deus dando oportunidade para muitas pessoas, e eu vejo que não adianta, porque se você não consegue administrar um pouco que você tem, como que você vai administrar as bênçãos maiores que Deus tem para dar para você? Então, infelizmente, né, a gente vê pessoas que em alguns momentos conseguem pegar algum recurso, pegar alguma herança e derretem essa herança e esse recurso em alguns segundos, alguns anos de sua vida, né? Eu tenho testemunhado aqui, né, nessas visitas, a gente vai ouvindo as histórias dos parentes. Então, assim, Deus é maravilhoso, sabe, irmãos? O que você tem agora, dê graças a Ele, e o que você não tem, dê graças a Ele também, porque Ele é sábio e Ele te dá exatamente o que você precisa. E Ele está te dando oportunidades de você aprender a valorizar. No segundo diz assim, leia Filipenses 4:8, né? Que é o texto que diz, né, tudo que é puro, respeitável, de boa fama, que realmente é justo, né, que isso seja o que ocupe o vosso pensamento. E aí ele fala assim, no que você costuma ocupar os seus pensamentos? De que forma isso vai fortalecer ou vai enfraquecer a sua fé ou o seu relacionamento com Deus? Irmãos, é difícil. Nesse mundo aqui que a gente está andando, com tantos materiais, com essa mídia tão ativa para nos distrair e nos distanciar das coisas celestiais, vem o pensamento, né? O que ocupa, né, a minha mente, o que tem ocupado as minhas reflexões. E a psicologia até explica, né? Ou seja, aquilo que você vai contemplando, aquilo que você vai pensando e refletindo, vai enraizando, né, no seu pensamento e vai alimentando, né, todo o seu processamento, vamos colocar assim, seu processamento neural. E aí você só fala daquilo, você só pensa naquilo. Eu tenho uma experiência, né, que um familiar que só assistia aqueles programas sangrentos, de tragédia, de acidente. Aí você chegava na casa, né, desse familiar, adivinha qual que era o papo, qual que era a conversa? Era só fulano morreu, o corpo, metade foi pra lá, metade foi pra cá. Eram coisas horríveis, terríveis. Daí a gente começou a conversar, para de assistir isso, começa a assistir hinos, documentários sobre a natureza. E é incrível, irmãos. Ela só mudou esse comportamento e hoje você chega, vai conversar, ela vai falar justamente daquilo que ela está ocupado o pensamento, né? Olha, um dia desse eu vi que a formiga tal consome não sei o quê.
Então, irmãos, aonde você tem ocupado o seu pensamento? Isso é muito importante, principalmente nessa era de streaming, né? Os streamers aí, é muito triste, sabe? Eu fico assim profundamente triste em ver que no YouTube, realmente nas Netflix, na HBO e tudo mais, os Max da vida, se você olhar quais são os filmes que estão em primeiro lugar nas listas, são só coisas horríveis, terríveis. E qualquer coisa até que você pega assim, vou dar uma assistida aqui com a esposa, com a família, sempre tem uma questãozinha da agenda lá dentro, sempre tem uma coisinha que você fala, tá estranho, que não dá muito para assistir. Então tá difícil, irmãos, que a gente possa realmente, né, ocupar o nosso pensamento, o nosso entendimento com o que é puro, com o que edifica, com o que é justo. Não é fácil não, irmãos, eu falo que não é fácil porque a gente está aí nas redes sociais, a gente vê, e às vezes até o nosso cérebro gosta, né, de se desviar um pouquinho, observar algumas bobeiras aí da vida, né, mas é a vida que se segue, mas que a gente possa pensar que todas as nossas ações, né, influenciam o nosso relacionamento com o nosso Deus. E a terceira, o que significa a afirmação? Quanto mais demorarmos o pensamento em nossas imperfeições, menos forças teremos para vencê-las. Qual é então o caminho para a verdadeira vitória? Aqui é outro ponto, irmãos, que a gente perde muito esforço ou desgasta muito esforço remoendo o passado, sabe? Quando você começa a fixar o seu pensamento nas suas fraquezas, nas suas concupiscências, nas suas tendências, né? Eu vejo assim, quanto menos eu quero comer alguma coisa, mais eu penso naquela coisa que eu não posso comer e mais eu quero comer, sabe? É uma contradição, né? Então estou só usando um exemplo aqui de alimento, mas imagine que tem coisas muito piores, né, do que uma questão de alimento, né? Questão de adultério, questão de pornografia, questão de músicas que só levam para sexualização, mentira, violência, morte, é muito. Então assim, quando você fica pensando nas suas fraquezas, naquele mal dentro de si que você quer se livrar, quanto mais você pensa nele, né, mais você reforça a sua ideia. Por isso que eu falo para os adolescentes muitas vezes, eu falo assim, não fique tentando não fazer o mal, sabe? Busque fazer o bem, porque ao focar ao fazer o bem, automaticamente você está, né, ficando mais distante do mal. Acho que essa que é o foco, né? Olha agora, mais um pássaro participando aqui do vídeo, que bonito, né? Mas quanto mais você foca no que é ruim, no que é mal, infelizmente, pessoal, é o que a sua mente realmente vai ficar pensando e processando. Que a gente possa realmente nos ocupar de coisas boas, que a gente não deixe as nossas fraquezas para trás, os nossos pecados que a gente fez, né? A Bíblia fala que Deus joga lá no fundo do oceano e a gente vai lá com uma super vara de pesca e a gente fica lá pescando e mantendo, né, aquele pecado no anzol. Não faça isso, irmãos. Eu já fiz muita cagada na vida, você com certeza também já fez. Fica para trás, hoje é um novo dia, Deus nos perdoa, você colocou diante dele, ele te perdoou, vai para frente. Nas famílias, né, nesse final de ano, mais uma vez, né, na entrelinha de férias, quantas vezes você vê familiares não tendo um bom relacionamento porque há anos atrás aconteceu isso, há anos atrás um fez alguma coisa, um falou, um não aprovou o relacionamento do outro, e isso só vai semeando discórdia, separação, coisas que não são de Deus. Então se cuidem, vamos ser alguém que realmente pense no bem, pratique o bem, faça o bem e ande nos caminhos do Senhor. Não por nós mesmos, mas que essa comunhão diária nos fortalece e permite a gente andar nessa graça. Bom, pessoal, encerramos aqui então essa lição do meio. Tchau, tchau, então, Filipenses. Agora vai ser Colossenses, ok? Na lição 8, a supremacia de Cristo. Bom, aqui na Catedral, então, de Querência do Norte, gostaria de convidar vocês, então, para encerrarmos esse vídeo com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e nos ajuda, Pai, a nos mantermos cada vez mais próximos de Ti. Obrigado aí pelo vídeo, obrigado pelas férias, pelas viagens, obrigado porque tem cuidado de cada um. Cada inspiração e cada inspiração, Pai, é uma bênção, é uma graça, que a gente valorize isso e viva até a gente ter aquela inspiração
perfeita na ressurreição, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.